enquadro, dura, geral, baculejo. Estas são algumas das expressões ligadas a abordagens feitas por policiais a indivíduos na rua. E eu já de cara quero perguntar para você aí de casa mesmo, o que autoriza uma revista feita por um policial a um indivíduo na rua? Tem que ter alguma coisa, algum elemento para fazer essa revista? Ou ela pode ser feita de forma aleatória pelo policial? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. É um tema que é muito, muito importante para mim, porque é algo que eu gosto bastante de estudar e eu espero compartilhar com vocês aí um conhecimento bacana, útil e que traga uma reflexão também, porque a ideia do vídeo é compartilhar conhecimento e trazer reflexões. E pessoal, vou fazer aqui rapidamente um parênteses aqui, que eu sempre esqueço de pedir isso para vocês, mas é importante para o nosso projeto, para ele crescer, para chegar a mais pessoas. Então, se você conhece o nosso trabalho e acredita nele, eu peço esse singelo gesto de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal também, se você não é inscrito. Se você não conhece o nosso projeto, ainda não viu nada, ou, enfim, está na dúvida ainda se vai deixar o like, eu peço, não dê mesmo like agora, segura aí o dedo, considere essa possibilidade. Ao final do vídeo, caso esse conteúdo seja interessante, você aprenda algo de legal, aí sim eu peço para você deixar o seu like, mas considera, segura aí e ao final você me diz se realmente valeu a pena. Vamos lá, sem mais enrolação, o tema do nosso vídeo, como eu falei, busca pessoal feita pelos agentes da lei na via pública, na rua. Quais são os critérios? Como funciona isso, Luiz? Explica aí, Luiz. Vamos lá. Primeiro recorte que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte. Se estivermos diante de um mandado judicial, então, por exemplo, há um mandado de prisão contra o Alexandre. Nesse caso, é intuitivo imaginar o quê? Que o policial, quando for cumprir o mandado contra o Alexandre, vai revistá-lo. Aqui eu acho que é bem tranquilo, é intuitivo a gente pensar isso. Outro caso intuitivo é quando, por exemplo, está acontecendo um crime. Então vamos supor, o Alexandre está cometendo um assalto a um banco, ou acabou de cometer, foi perseguido pela polícia. Quando ele se encontra nessa situação de flagrante ali, visualizado pelo policial, e o policial vai atrás, faz a captura, também é intuitivo pensar que o indivíduo, né, no caso o Alexandre, no nosso exemplo, ele vai ser revistado. E isso é extremamente importante, né, porque, enfim, vai que o Alexandre tem uma arma ali, ele se mata o policial, mata alguém, então é bem intuitivo essa situação. Agora, um outro caso, que é o caso que a gente se depara, na maior parte das vezes, na parte ligada às abordagens policiais, é quando não está acontecendo um crime ali claramente, não existe essa hipótese. Também não existe um mandado judicial contra o indivíduo, mas o policial vai e dá ali a geral, dá o enquadro, dá ali o baculejo. E aí eu te pergunto, isso pode ser feito de forma aleatória? Como funciona? E aí é o objeto que a gente vai se debruçar agora nesse nosso vídeo, nosso objeto de análise. Pessoal, o Código de Processo Penal deixa muito, muito claro para a gente que essa busca pessoal feita pelos agentes da lei na via pública, ela é legal. Pode acontecer, desde que, e aqui essa condição é muito importante, desde que exista uma fundada suspeita de que aquele indivíduo na via pública, ele possua alguma arma proibida ou algum elemento de prova de crime, algum elemento que ligue ali, que haja ali um objeto de crime com ele. Então, por exemplo, droga, por exemplo, uma arma, como eu falei, uma arma proibida. E essa expressão, ela é extremamente importante para a gente. Fundada suspeita.
Porque você de cara já vai falar para mim, pô, Luiz, mas fundada suspeita é algo muito genérico e muito subjetivo. E tá aí a importância dos tribunais, eles nos ajudarem a ter contornos, até porque os exemplos da vida são infinitos, né, pessoal? Convenhamos. E nisso, os estudiosos do direito, os tribunais, têm esse papel muito importante de trazer esses contornos para a gente. E eu quero trazer alguns contornos sobre essa fundada suspeita com base em entendimentos reiterados do Superior Tribunal de Justiça, que estão aqui bem quentinhos, bem recentes, deste ano, há poucos meses inclusive, e que nos trarão luz sobre o tema. E o primeiro entendimento que eu quero colocar aqui para vocês na mesa é o seguinte: o mero tirocínio policial não é um elemento que autoriza uma revista feita na via pública em face de um indivíduo. E já de cara você vai me perguntar, mas Luiz, tirocínio policial? O que é isso? Que expressão esquisita, feia. Pessoal, tirocínio policial é uma expressão, é um jargão muito comum no meio policial que está ligado ao faro. É o faro, o famoso treinamento policial que consegue identificar aquela pessoa, aquele cara ali, não sei não, eu acho que ele tem alguma coisa estranha com ele. Aí você pergunta, mas o quê? O que que você... Não sei, mas eu sinto, é quase um sentido. Isso, por ser extremamente subjetivo, não autoriza uma revista feita pelo policial. Essa revista vai ser ilegal caso seja executada com base nesse chamado faro policial. A gente não nega que o policial tem um treinamento muito impactante, duro, né? Ele exige muito dele, um treinamento de fato que é cansativo, que traz ali para ele realmente algumas noções que outras pessoas não teriam, mas para os tribunais superiores isso não basta, isso não é suficiente, e caso a revista seja feita com base nesse elemento de forma subjetiva, mero faro, não vai ser possível, vai ser ilegal essa revista. Um segundo entendimento intuitivo, e que você vai concordar comigo, até pelo que já estamos construindo aqui em relação ao nosso entendimento, é o seguinte: revistas de praxe, de rotina, esquece, elas são ilegais. O policial não pode fazer uma revista simplesmente para ver, vai que, só de rotina. Não. Como eu falei, tem que existir essa chamada fundada suspeita ligada ali, ou que o indivíduo tem uma arma proibida, ou qualquer outro elemento ali que constitua algum elemento de crime. Então, praxe, rotina, esquece, não pode ter. E aí, a pergunta que fica no ar é a seguinte: mas Luiz, vamos supor que, beleza, o policial errou, fez uma revista ali de praxe, de rotina, não era para ele fazer dessa maneira, ele não tinha nenhuma suspeita, foi ali no faro também, vamos supor, ele sentiu ali que tinha algo de suspeito, mas a suspeita dele, Luiz, deu certo. O cara foi abordado, a pessoa abordada tinha 1 quilo de maconha, claramente ali numa situação no sentido de que aquela droga seria ali vendida, seria traficada. O policial acertou. E agora, então, essa abordagem que foi ilegal, ela passou a ser legal, né, Luiz? Não. Essa abordagem continua sendo ilegal. Mas como assim, né? Como assim? O policial encontrou ali a droga, encontrou o elemento de crime ali que você tinha falado. Mas, pessoal, por favor, entenda o seguinte: os elementos do caso concreto que vão demonstrar essa fundada suspeita, eles têm que ser colhidos pelo policial de forma prévia. Quando ele não colhe e aquilo se confirma, isso não vai convalidar o erro dele inicialmente. Então, eu quero que vocês, e aí eu sei que esse ponto gera muita polêmica aqui, muita gente vai ficar assim, pô, mas aí é sacanagem, né, Luiz? Porque vai prestigiar ali o criminoso, pô. O cara vai ter a prisão ilegal, vai ser, enfim, vai ser absolvido, nesse caso por tráfico.
Pessoal, eu sei que o tema ele é polêmico, eu sei que existem vozes, pessoas que vão contra essa ideia, mas eu quero que vocês só reflitam. Quem não concorda com esse entendimento, só reflita a seguinte questão. Eu quero de cara que vocês entendam que os tribunais superiores, quando eles inadmitem esse tipo de situação, eles querem evitar o que a gente chama em direito de pescaria probatória, que é aquela situação em que, vamos supor, o policial ele joga a rede para ver se ele pega alguma coisa, então ele vai abordando, vai fazendo revistas, e aí, em algum momento, pode ser que dê certo. Mas e as outras revistas que foram feitas e que, enfim, que não deram em nada? Eu quero que vocês entendam que o nosso país, e aqui é muito importante esse recorte contextual do nosso país. Então, por favor, quando refletir sobre esse tema, sempre se coloque refletindo que estamos no Brasil, um país extremamente desigual, em que a cor da pele conta muito, a classe social conta muito, e essa pescaria probatória, a gente sabe que ela acontece. É óbvio, por favor, não estou dizendo que todos os policiais fazem isso, longe de mim dizer isso, até porque admiro muito o trabalho da polícia, existem profissionais incríveis que eu conheço, inclusive, mas também existem profissionais que não seguem os mandamentos da corporação e a gente sabe que isso existe. Isso aí não é segredo. Óbvio que não é segredo para ninguém. Então, eu quero que vocês reflitam nesse ponto aqui, quando questionarem, né, esse entendimento que a gente trouxe, esse recorte histórico, inclusive, aqui fazer um parênteses muito rápido, tem um estudo da Universidade Federal Fluminense, onde, inclusive, eu tive a honra de fazer minha graduação, um estudo muito interessante, feito pelo Leonardo Irakawa. Deixa eu confirmar o nome dele, é Irakawa. O Leonardo fez um estudo muito bacana, ele é major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele fez um estudo, ele é uma pessoa que tenha conhecimento da área, né, um major da polícia, e ele, nesse estudo que ele fez na UF, na Universidade Federal Fluminense, ele traz a seguinte situação para a gente, que alguns policiais, eles tinham ali uma conversa informal clássica, que era, na hora de falar sobre o indivíduo que foi capturado, que foi preso, perguntar qual era a cor, né? E aí a expressão era cor padrão. Quando falava cor padrão, já se sabia que a pessoa era preta. Então, essa pescaria probatória, pessoal, por mais que, enfim, por mais que, vamos supor, como eu falei, que no caso concreto, de fato, foi ali produzida uma prova, né, colhida uma prova ali, o indivíduo estava ali, vamos supor, com uma arma, mas nesse caso, óbvio que a arma vai ser apreendida, né, a droga vai ser recolhida, mas essa ação, ela não vai poder fundamentar uma eventual condenação pelo tráfico, por exemplo, ou pelo porte de arma. Então, sempre que vocês refletirem sobre esse tema, principalmente quando a questão ela parecer complicada, que, poxa, mas aí está prestigiando o crime, quero que vocês tenham em vista o nosso contexto social, o país onde a gente mora, o preconceito estrutural, o racismo estrutural que se encontra de forma sedimentada na nossa nação. E, inclusive, como vocês talvez tenham visto, no vídeo anterior aqui no canal, a gente falou basicamente o quê? Que o STF teve que dizer o óbvio, ele teve que reafirmar o óbvio, o que deveria ser evidente, mas ele teve que reafirmar o óbvio recentemente, no sentido de que revistas pessoais feitas com base em cor da pele, raça, etnia, sexo, orientação sexual, aparência física, tudo isso é ilegal, por violar claramente direitos fundamentais. Então, esse é o recorte que eu quero fazer rapidamente para vocês, esse panorama histórico que é importante quando tratamos, né, desse tema revista pessoal. E aqui, o nosso próximo entendimento é o seguinte: denúncias anônimas. Então, diz que denúncia, uma denúncia feita por uma pessoa que não quis se identificar, e a chamada atitude suspeita também não são elementos que autorizam uma busca pessoal.
Quem trabalha no meio, quem conhece mais ou menos a dinâmica, sabe que é muito comum essa expressão, ver o indivíduo em atitude suspeita. Para os tribunais superiores, essa expressão, desse jeito, ela não permite uma revista pessoal. O policial, para fundamentar, e também, óbvio, né? E se ela for feita, vai ser ilegal. O policial tem que evidenciar no que consistiu essa atitude suspeita. Então acho que a gente já conseguiu aqui ir formando uma base de conhecimento. A gente já viu aqui várias situações que não configuram fundada suspeita, e a gente consegue já começar a entender como isso tem que ser colocado na prática. Então, vamos agora, a gente já falou tanto, né, de hipóteses, de situações, vamos agora a casos concretos, para isso aqui ficar mais claro, mais leve, para a gente entender. Vamos supor agora que João está caminhando pela via pública, ele viu o policial, e assim que ele viu o policial, ele jogou para o lado a pochete que ele trazia consigo e correu. Saiu correndo pra caramba e começou a gritar moiô, 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 que é uma expressão muito usada, né, quando a polícia chega. Pessoal, nesse caso, temos aqui elementos, a meu ver, né, bem concretos de que havia ali uma fundada suspeita para basear essa abordagem ao indivíduo. Um outro exemplo, a polícia é comunicada, então, olha, eu falei da denúncia anônima, que ela por si só, ela não pode autorizar, mas vamos supor, a polícia recebe uma denúncia anônima, vai até o lugar, na denúncia é mencionado que o indivíduo que trafica ali na rua, ele usa uma camisa amarela e uma bermuda laranja, a polícia vai, encontra um indivíduo com a mesma roupa, com a mesma descrição física também, e quando o indivíduo ele vê a polícia, ele corre, ele anda rápido, ele despista, joga alguma coisa no chão, ou ele está com um radinho e começa a comunicar com alguém no radinho. Pessoal, então, por favor, com o entendimento que formamos até agora, eu quero que vocês entendam que não há uma matemática no direito. Aqui não há uma matemática. Ah, Luiz, o que autoriza? Eu te colocar aqui uma fórmula. Tem que ter uma sensibilidade, tem que ter aqui uma análise ampla, mas o que eu tenho que garantir para vocês é que tem, e eu repito, tem que existir no caso concreto, elementos de fato que comprovem essa fundada suspeita de forma suficiente. Então, como eu falei, mera atitude suspeita, mera denúncia, elementos assim jogados, colocados de forma solta, eles não autorizam. Revista de rotina tem que ter elementos concretos para fazer essa abordagem. E também é possível perceber que isso é um próprio comunicado para as polícias, para que elas preparem melhor os seus integrantes, para que eles possam identificar e ter mais cuidado nesse sentido, sob pena, né, de todo um trabalho investigativo ele cair, às vezes uma situação ali da vida, uma abordagem feita ilegal, ela prejudica um trabalho e vai levar à absolvição de um indivíduo. Então, é muito importante que quem trabalha no meio policial tenha esse cuidado, tenha essa observação atenta. E é isso, esse é o nosso bate-papo de hoje. E se essa nossa conversa trouxe algo de útil para você aí em casa, eu peço, deixe seu like aqui no vídeo, isso fortalece muito aqui o nosso trabalho para que o algoritmo ele entenda que esse conteúdo ele é importante, ele é relevante e outras pessoas possam ter acesso a ele. Até o nosso próximo tema e eu te vejo lá, hein?